Observe que do texto que fala da tempestade, onde Jesus estava dormindo na polpa do barco, a Bíblia ali declara que quando Jesus ele despertou do sono, antes dele repreender a tempestade, ele repreendeu a incredulidade dos discípulos. Jesus, ele estava mais preocupado com a pequena fé dos discípulos com a própria tempestade. Porque eu entendo aqui que a maior tempestade que pode acontecer na nossa vida é a nossa pequena fé, é a incredulidade. Já para Jesus, a pequena fé dos discípulos é pior do que a tempestade. E nós aprendemos com isso hoje. Você deve aprender esta palavra hoje, que muitas vezes a pouca fé, a pequena fé, a incredulidade é ainda pior do que essa tempestade que você está passando, é ainda pior do que essa escassez que você está passando. Muitas vezes a nossa incredulidade, ela é bem pior do que a enfermidade que nós estamos passando. E Jesus olhou para os discípulos e repreendeu a sua incredulidade. E em segundo lugar, a Bíblia diz que Jesus agora repreendeu os ventos e repreendeu o mar, e agora houve-se grande bonança. E aqui eu quero deixar aqui uma palavra de encorajamento e de fé, uma palavra que vem acrescentar a fé no seu coração. Você vai se levantar aí dessa situação, você vai se levantar aí dessa tristeza, você vai se levantar aí dessa incredulidade, dessa falta de fé, e você vai fazer uso da sua fé, porque de agora em diante você entende que a sua fé é como grão de mostarda, porque ainda que ela seja pequena, mas você não deve se conformar com a pequena fé. Muitas pessoas dizem que a pequena fé gera milagres. Não, isso é mentira do diabo. Você vai fazer uso da sua fé para que sua fé se torne grande. Você vai declarar a palavra segundo a vontade de Deus para a sua vida, para que sua fé se torne como os montes, porque depois que a sua fé torna como os montes, aí sim vai dar fruto, é como grão de mostarda. Depois que a semente, a pequena semente gera uma grande planta, aí sim agora a planta ela vai gerar frutos. E é isso, a nossa fé só pode gerar frutos depois que ela se torna grande como uma planta que vem a partir de um grão de mostarda. E a partir do momento que você declara, agora a sua fé está grande, você vai declarando, a sua fé vai aumentando, você vai profetizando e a sua fé vai tomando proporções cada vez maiores. E à medida que sua fé vai aumentando, vai sendo acrescentada, à medida que a sua fé vai sendo edificada, você vai profetizando, você vai declarar: este monte da impossibilidade passa daqui para acolá, ele vai passar. Você vai declarar: este monte da dificuldade passa daqui para acolá, ele vai passar. Você vai declarar: esse monte que também, esse monte de problema, esse monte de enfermidade, esse monte de aflição, você vai declarar: precipita-te no mar, e assim ele vai se precipitar. Quem crê nessa palavra começa a declarar sobre este monte da dificuldade. Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua causa impossível? Pois a este monte você já começa a declarar agora, a este monte você já começa a profetizar agora, e você vai ver que a sua pequena fé agora vai ser grande. E agora, com a fé grande, milagres vão acontecer. Porquanto está escrito que Jesus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, porque todo aquele que requer algo de Deus, porque todo aquele que pede algo a Deus, é preciso crer que Deus existe, porque Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então você tem que acreditar. Você tem que acreditar que esse Deus vai operar milagre. Você tem que acreditar que esse Deus vai operar sinais segundo a boa vontade dele, especificamente para a tua vida. Porque muitas vezes o que é bom para a vida de um não é bom para a vida de outro. Muitas vezes o que é bom para a vida do teu irmão não quer dizer que vai ser bom para a tua vida. Então tem que ser aquele segundo a vontade de Deus para você.
tem que ser segundo o propósito de Deus para você, porque Deus tem propósito diferente para pessoas diferentes, em tempos diferentes, em lugares diferentes. Então, segundo a boa vontade de Deus sobre a tua vida, você vai determinar, você vai acreditar, você vai declarar e você vai ver a sua fé acrescentada. A enfermidade vai ser curada. A porta que está fechada será aberta. Essa dor vai desaparecer. Os milagres vão acontecer. O renovo vai chegar. Você vai viver algo glorioso de Deus. Você vai viver algo tremendo da parte de Deus. A este monte da enfermidade tu vai declarar: passa daqui essa enfermidade. A esse monte das portas fechadas você vai declarar: passa daqui da minha vida este monte e seja lançado no mar. Começa a declarar aí, vaza a tua vitória. Começa a declarar, crente, aí a tua vitória. Começa a declarar, filho e filha de Deus, aí a tua vitória, segundo a boa vontade de Deus para a tua vida.